Grande prazer estar com você nesse momento. Meu nome é Alberto Borges Matias, sou professor titular da Universidade de São Paulo, na área de finanças. Estou aqui para fazer uma apresentação de perspectivas da economia brasileira, com base nos dados do Banco Central de 5 de agosto de 2019, para que possamos discutir as principais expectativas, né, a partir das observações do mercado financeiro. Então vamos lá. Bom, em um primeiro momento, falando das condições fiscais do governo federal, observamos que o governo federal está este ano com resultado primário negativo, que deve persistir até 2021, com expectativa de zeragem do resultado primário em 2022. Isto é mostrado nesse slide, onde eu tenho o histórico desde 1997, mostrando as condições em que o Brasil ficou em termos de condições fiscais a partir de 2014, e isto só vai zerar a partir de 2022. As despesas de juros nominais do governo federal cresceram enormemente a partir de 2014, né? E isto prejudica o resultado nominal, ou seja, o resultado final do governo federal, criando uma condição de déficit ao redor de 6% do PIB. É uma expectativa muito forte, que vem desembocando na expansão da dívida, ou seja, o governo vem colocando títulos no mercado para a cobertura do seu déficit nominal. No segundo bloco, falando de indicadores de inflação e taxa de juros, notamos uma expectativa de queda do IPCA abaixo de 4%. Do IGPM também ao redor de 4%, e de preços administrados ao redor de 4% também. A taxa de juros está ficando abaixo de 6%, ou seja, eu tenho taxas de inflação abaixo de 4% e taxas de juros abaixo de 6%. Com isto, nós temos expectativas muito interessantes de estabilidade da economia brasileira no tocante às históricas altas taxas de inflação. Do lado das empresas, é uma atenção especial porque ineficiências normais das empresas não poderão ser repassadas em reajuste de preços. Neste outro bloco, temos aí o crescimento do PIB já começando um processo de recuperação neste segundo semestre, que deve ser ao redor de 1,6%, porque no primeiro semestre tivemos um crescimento do PIB ao redor de 0%, e daí para frente superior a 2%, assim também a produção industrial. Então, historicamente, depois do fracasso dos projetos econômicos de 2015 e 2016, que desembocaram numa crise de PIB brasileiro muito forte, voltamos a um nível não tão forte assim de crescimento do PIB, mas ao redor de 2,5% para 2021 e 2022. A produção industrial, depois da forte crise passada pelo setor, também avança para taxas ao redor de 3% ao ano a partir de 2020. Ou seja, o Brasil retoma o crescimento econômico. O PIB de serviços, depois da crise também de 2015 e 2016, e aqui inclusa a expectativa do comércio em serviços, nós temos agora uma retomada também do setor comercial e de serviços. Muito disso influenciado pelas expectativas de mercado, pelos índices de confiança, que ao redor de outubro do ano passado se apresentaram em níveis de desconfiança extrema do consumidor brasileiro, uma expectativa pessimista quanto ao futuro. E no mês de fevereiro, aproximadamente, com excesso de otimismo. Então viemos de um excesso de pessimismo para um excesso de otimismo. Isto não se configurava. Então, após fevereiro, a expectativa apresentou-se em queda e agora, a partir de julho, está se estabilizando no meio termo. Então, temos um segundo semestre de expectativas mais realistas em termos de indicadores de confiança do consumidor, indicadores de confiança do comércio na mesma linha, indicadores de expansão agora, portanto, da própria taxa de desemprego, no sentido de redução da taxa de desemprego já notada neste segundo semestre. Indo agora para a parte externa do comércio exterior brasileiro, temos uma taxa de câmbio histórica brasileira de 13,49. Acima desse 13,49, nós estamos falando de um câmbio desvalorizado, que é o que temos.
nós temos um câmbio desvalorizado. A conta corrente do Brasil se apresenta ainda em déficit, mais déficits menores do que os havidos anteriormente, e esses déficits plenamente cobertos pela reserva brasileira de cerca de 400 bilhões de dólares. Então não temos problemas à vista no câmbio externo. As exportações crescendo, assim as importações crescendo também, a balança comercial se consolidando, né? E com isso grandes expectativas do mercado externo. E culminando com o nível de investimento direto no país num outro patamar. Se nós pegarmos 2001 até 2010, falávamos na faixa de 30 bilhões de dólares. De 2010 a 2018, na faixa de 50 bilhões de dólares. E iniciamos agora, em 2019, um novo ciclo na faixa de 85 bilhões de dólares, subindo a 90 bilhões de dólares previstos para 2022. Grandes expectativas de comércio exterior e de investimentos estrangeiros no Brasil. Em resumo, temos que a situação fiscal do governo federal apresenta déficit primário, ou seja, toda a receita menos toda a despesa, exceto juros, apresenta déficit nominal muito forte depois do desconto de juros e que é coberto pela expansão da dívida. Temos uma expectativa de estabilidade da taxa de inflação abaixo de 4% ao ano e taxa Selic abaixo de 6% ao ano. Expectativa de expansão do PIB e da produção industrial já a partir desse segundo semestre e com crescimento a partir do ano que vem. Expectativa de expansão do comércio exterior e forte crescimento dos investimentos diretos do país. Em síntese, grandes expectativas do setor privado da economia brasileira e situação difícil fiscal para o governo federal. E o governo vem envidando esforços para reconstruir essa sua situação. Meu muito obrigado pela sua atenção.